Hoje eu vou falar sobre o duplo quântico e Jesus, ligação com o Criador. Para quem não sabe, eu estou falando sobre a lei do desdobramento do tempo do Jean-Pierre Guarnier Mallet. Tem uma playlist só sobre o duplo quântico, para você se inteirar do assunto e tentar compreender o que eu estou passando. O ciclo do desdobramento solar oferece a cada 2070 anos uma abertura em direção às criaturas imortais que conservam os seus duplos no futuro. O nosso duplo está no passado e nós estamos no presente. As criaturas imortais conservam os seus duplos no futuro, permitindo ajustar o nosso presente com os seus futuros. Eles usam o nosso duplo, nós, para ajustar os seus futuros. Essa passagem é como um cruzeiro sobre o rio do tempo, cuja travessia acontece através de 12 comportas, cada uma de 90 anos. Assim os tempos se equilibram perfeitamente. 630 anos depois da entrada ou antes da saída, com a duração de 90 anos. Vou explicar isso aqui para vocês. Sabendo pela teoria do desdobramento que o final puramente teórico dos 7 tempos situam-se em 2079, podemos deduzir que a última troca de informação com as criaturas religadas ao Criador acontecem no início da nossa era. Lá no começo de Jesus. Isso que ele quer dizer, que é no início da nossa era. Vou explicar para vocês uma parte aqui. Zoroastro, Pitágora, Brahman, Lao Tse, hinduísmo clássico. O Zoroastro apareceu mais ou menos lá na era de Abraão, nos Vedas. Depois veio Pitágora. E junto com Pitágora, Brahman e Lao Tse, a parte de Buda. Buda nasceu 630 anos antes de Cristo. Na abertura temporal de 2160 anos, mais ou menos, ou 2070 anos, Jesus nasceu. Maomé nasceu 630 anos após o nascimento de Jesus. O Buda foi a preparação para Jesus e o Maomé foi depois para Jesus. Abraão, Moisés, e agora nós estamos quase 2023 anos após Jesus. Isso vai até mais ou menos 2079, isso que ele quer dizer. A abertura dos tempos durante 2 vezes 630. De fato, Buda abriu a porta que Maomé fechou. É por isso que eu vou explicar para vocês o significado aqui do duplo quântico e Jesus. E todos esses que veio para ajudar a humanidade. Essas pessoas cheias de conhecimentos espirituais para ajudar a humanidade, como Maomé, Buda, Jesus, Lao Tse e por aí vai, Pitágora. De fato, Buda abriu a porta que Maomé fechou. Ele nasceu 630 anos antes de Cristo. Enquanto Jesus se beneficiou do equilíbrio dos tempos. Buda nasceu 630 anos antes de Jesus. E Maomé morreu no ano de 632 da nossa era, depois do nascimento de Jesus. Observando as vidas de Buda, Jesus e Maomé, a passagem de uma comporta do tempo evidentemente se manifesta. Envelhecendo Buda, via o seu duplo de forma cada vez mais fácil, desenvolvendo intuições saudáveis na medida em que a porta se abria. Assim, a sua juventude foi violenta e a sua velhice foi pacífica. O que significa isso? Quando Jesus nasceu, ele nasceu bem na abertura temporal, por isso que ele teve aquela enxurrada de informação. E também ele fala, eu e o Pai somos um. Por quê? Ele recebeu uma enxurrada de informação vindo de Deus, do universo, do Pai. E Maomé, ele já nasceu
e foi envelhecendo quando estava fechando as portas, essa comporta. O que acontece? Buda se beneficiou porque ele foi recebendo a intuição do seu duplo. Intuição, informações e tudo veio do seu duplo. Ele estava indo ao encontro dessa abertura, dessa luz. Já Maomé, conforme foi passando o tempo, ele foi envelhecendo, ele pouco percebia e tinha informações do seu duplo, porque a porta se fechou. Vocês vão entender porque é o duplo e Jesus aqui. Envelhecendo Buda, viu o seu duplo de forma cada vez mais fácil, desenvolvendo intuições saudáveis na medida em que a porta se abria. Assim, na sua juventude foi violenta e a sua velhice foi pacífica. Maomé percebia o seu duplo de um modo gradativamente mais difícil. A porta se fechava e as intuições aconteciam cada vez mais raras. A primeira parte da sua vida foi pacífica, de Maomé, e na sua velhice viveu o proselitismo intransigente, para não dizer belicoso, beneficiando-se do equilíbrio dos tempos. Jesus tinha o seu duplo permanentemente ao seu lado. Ele foi o único a poder afirmar: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Se a humanidade não tivesse sido parasitada de uma maneira silenciosa, insidiosa, transformando uma certeza científica em fé religiosa, nós teríamos à nossa disposição atualmente uma ciência vital, construída de princípios fundamentais das grandes tradições judaica, budista, hindu, taoísta, cristã, islâmica, animista, apenas referindo-me às mais conhecidas. Na época de Buda, de fato, viveram outros grandes profetas, como Zoroastro, Pitágoras, Brahman, Lao Tse e tantos outros que a nossa história mais ou menos registrou. O fanatismo, a intolerância e as guerras religiosas souberam destruir o que esses seres excepcionais vieram nos dizer para nos ajudar. As suas mensagens eram simples. Não faça aos outros aquilo que não queres que te façam. Vocês perceberam que cada região do mundo, cada área do mundo, nasceu um desses seres? Buda, Lao Tse, Brahman. Cada região teve o seu profeta, aquele que veio para trazer as boas novas para a gente. E muitas pessoas não deram ouvido. Esta é a única maneira de construir futuros potenciais individuais sem perigo para a coletividade. Eles poderiam ter explicado o desdobramento, mas nessa época ninguém tinha os olhos para ver e as orelhas ou os ouvidos para os escutarem. Maomé chegou antes do fechamento definitivo da porta do tempo para corrigir os erros de seus séculos de obscuridade ou obscurantismo religioso. Tinham já instalado. Depois, as cruzadas, as religiões, a Inquisição, as guerras econômicas, políticas, coloniais, sociais e sempre militares dos dias de hoje varreram o resto de uma sabedoria ancestral. Ele está explicando aqui que cada um desses seres, eles vieram para nos trazer essas informações do nosso duplo, o que nós devemos fazer e vir ajudar a humanidade a transcender, a expandir a consciência, a mudar a sua forma de pensar, a apagar os potenciais perigosos que a humanidade estavam criando. Todos eles, mas poucas pessoas deram ouvido para eles. Vamos lá. O futuro do Criador. Aqui eu vou falar sobre Jesus.
Um conhecimento transmitido oralmente durante muitos séculos poderiam ter nos conscientizado dos perigos ocultos nos nossos futuros. Nossa ciência atual enterrou tudo, ignorando uma sabedoria camuflada frequentemente em um mistério tão opaco que acabou tornando-se incompreensível. Tá falando de Jesus, tá, gente? A morte de Jesus permitiu o retorno de nossos duplos do futuro do Criador. Os nossos duplos estavam no futuro do Criador. Os futuros potenciais perigosos que tínhamos criado foram eliminados depois disso. O seu duplo se colocou ao lado da fechadura. Deixa eu explicar essa parte para vocês. Tem uma parte na Bíblia que Jesus fala: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta. Você tem que entrar por mim para acessar Deus. Olha só, gente. É como se Jesus, o duplo de Jesus, apagou. E fala que apagou os pecados. Depois a gente vai explicar sobre isso aqui. Apagou os nossos pecados. Não fala na Bíblia que Jesus apagou os nossos pecados? Na realidade, Jesus apagou os nossos futuros potenciais perigosos que foram criados pela humanidade até ali o seu nascimento. Jesus apagou. Quais são esses potenciais? Todo pensamento maléfico, gente, cria potenciais perigosos, tanto para nós, para nossas experiências, podemos viver essa experiência, como outras pessoas podem atualizar esses pensamentos. O que Jesus fez? Ele apagou esses potenciais perigosos e o duplo de Jesus se colocou à porta para não deixar nós criarmos, ter acessos às criaturas imortais que o duplo delas estão no futuro. E muitas vezes eles trazem sugestões para nós, que somos parasitados por essas criaturas imortais. Então, vamos lá. A morte de Jesus permitiu, eu vou ler de novo, o retorno dos nossos duplos do futuro do Criador. Os futuros potenciais perigosos que tínhamos criado foram eliminados por Jesus. Depois disso, o seu duplo se colocou ao lado da fechadura, ou ao lado da porta. Ele fala fechadura. Paraclés, em grego, que separa os nossos duplos. Durante o fechamento da última das 6 noites, cada uma dessas aberturas há uma iluminação. Por isso que fala noite e dia, noite e dia. Cada dessas aberturas há uma iluminação. Durante os 6 noites de 2070 anos, Jesus só pode transmitir informações através da comunicação com ele. Lembra que eu falei? Ele fala: ninguém vai ao Pai senão por mim. É através de mim, eu sou a porta. Então, para você receber as informações do Criador, é através de Jesus, que ele se colocou à porta. Olha que incrível, gente. Ele se colocou à porta e para nós termos informações, a gente tem que acessar o quê? Jesus. Isso aqui é muito interessante, gente, muito interessante e esclarecedor. Ele não nos prometeu enviar-nos um paráclito. Ele te dará o melhor do meu ser. Eis uma frase lógica pronunciada por aquele que conhecia as portas do tempo. Um pensamento de Jesus cria o futuro nas aberturas temporais do seu paráclito, na qual vivemos. Um pensamento de Jesus cria um futuro potencial. Ninguém necessita de discursos teológicos para entender a importância do paráclito, que poderia nos conectar ao Criador. Entretanto, nós confundimos trevas com luz. As trevas estão no futuro, obscurecendo ainda mais as nossas possibilidades futuras.
A intolerância e o racismo tornam-se mais poderoso ou poderosos em todo o mundo e nunca consideramos a sua relação com nossos projetos do passado. Eis o planeta no qual nos encontramos, num processo de catástrofes e de guerras permanentes que, de forma equivocada, pensamos que são naturais. Na realidade, todas aqui, gente, ele fala e explica que todas essas catástrofes, tsunami, guerra, terremoto, são criados pela energia do pensamento, dos pensamentos de toda a humanidade. Lembra que eu falei? Jesus apagou esses potenciais até ali onde, na abertura temporal, aonde ele nasceu. De lá, da era de Jesus para cá, há 2023 anos, nós, toda a humanidade, estamos criando novos potenciais perigosos do nosso futuro. Por isso que está acontecendo muitas catástrofes e tragédias pelo mundo. Vamos lá. Nossos potenciais futuros são dramaticamente pobres e alguns países atraem particularmente os perigos. Depois dos sumérios, até a época do povo judeu, o Oriente Médio tem sido um lugar de confrontos mortais, portadores das memórias das cóleras do passado. Estes povos atraem inevitavelmente muitos dramas. Quando vereis Jerusalém investidas pelas forças armadas, saibam que o tempo da desolação encontra-se próximo. Sinais virão do céu, da lua e das estrelas. De fato, com a abertura dos 7 selos, dos 7 tempos, as erupções solares enviarão ventos potentosos de partículas solares que escapam dos buracos da coroa solar. A última das 7 erupções dará a impressão que o Sol estará estilhaçando-se em vários pedaços, como no relato da transição nativa americana, que compara o astro luminoso a uma parcela que explode em muitos fragmentos. Os 7 selos do Apocalipse, aqui ele explica que são 7 explosões solares. Quando acontecem essas 7 explosões solares, pode mexer em toda a energia do planeta e também mudar a rotação da Terra. E isso já está comprovado cientificamente, que a rotação da Terra está mudando. Para vocês perceber como que esse ensinamento, isso aqui é muito profundo. Então, o que eu quis dizer aqui, passar para vocês, essa parte. O nosso duplo e Jesus. O duplo de Jesus se colocou à porta a cada 2.160 anos. Lembra? São 26 mil anos, mais ou menos. São 12 zodíacos. Cada era dura 2.160 anos, que são os 12 zodíacos. 12 vezes 2, 26. Entre essas eras, existe um portal aberto. Existe um portal. E a humanidade está criando potenciais perigosos desde que o mundo é mundo. O que Jesus fez? Ele veio, apagou esses potenciais. Por isso que fala que Jesus veio apagar os nossos pecados. Jesus apagou os nossos pecados. Na realidade, o que acontece? Jesus apagou esses potenciais perigosos criados pela humanidade até a sua era. E ele se colocou à porta para que não houvesse mais transmissão, a gente ter contato com seres trevosos e criar mais potenciais perigosos. Ele se colocou à porta, quer dizer, até Jesus foi apagado os potenciais anteriores. De Jesus para cá, nós criamos, toda a humanidade criou
novos potenciais perigosos. Gente, e isso está relacionado com parasitas, que são seres imortais que têm o seu duplo no futuro. Para quem não sabe, o nosso duplo é o nosso eu ondulatório, o nosso eu quântico, a nossa essência, aquilo que é a partícula de Deus em nós. Ele está no passado do Criador. E as criaturas imortais conservam os seus duplos no futuro. E eles tentam sugestionar, interferir na nossa vida, na nossa experiência de vida. E com isso atrapalha a nossa evolução. E são chamados aqui nesse conhecimento como parasitas. Se você quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho um curso online onde eu explico detalhadamente todo esse assunto. Qual é a vantagem do nosso duplo? Você ter conexão direta com o seu duplo. Para você resolver todos os seus problemas. Físico, espiritual, material, financeiro, de relacionamento. Quem resolve é o nosso duplo. Por isso você tem que conhecer e saber como se conectar com o seu duplo, como você ouve o seu duplo, como você sabe como que acontece essa dinâmica entre você e o seu duplo. Eu sempre falo, nós temos dois corpos, um corpo físico e um espiritual, um denso, material, e um ondulatório ou energético. E esse energético ondulatório é o nosso duplo. E ele vai no futuro buscar as informações do Criador para nossas experiências de vida no momento presente. E isso depende daquilo que a gente pensa e sente. Então, se você gostou desse assunto, eu peço que você compartilhe, comente e curte. Ok, gente? Beijo no coração de todos e nos veremos no próximo vídeo.